Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 29, também um Salmo de Davi, um Salmo de tributo, de adoração, de louvor ao Senhor. O Salmo tem apenas 11 versículos e destaca o poder, a glória, a força, a majestade da voz do Senhor. E o texto diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor sempre presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, glória a Deus. Que mensagem, que poesia, que cântico de louvor e adoração à voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor também através da natureza, mas não somente através da natureza. O texto aqui declara, e talvez Davi tenha, antes de recitar esse salmo, tenha observado a natureza de maneira ampla, porque aqui ele cita fenômenos que nos dá a entender como terremotos, quando ele diz que a voz do Senhor faz tremer os desertos. Talvez algo como um tremor de terra, um tremor das montanhas, ali na região da atual Síria, quando ele fala dos montes Líbano e Sirion, a região onde nós também conhecemos como Monte de Hermon. Ali descia a graça, de Deus sobre a natureza, porque esse monte, naquela região desértica, é um monte que acumula água, que na época do frio essa água congela e depois na época do calor essa água desce e rega as fontes, permitindo a vida sendo rejuvenescida, sendo restaurada, a vida de fato sendo restituída naquela região. Então talvez seja um salmo não apenas de um momento, mas de uma vida de observação da graça e da glória de Deus. Ele cita os trovões, ele cita os relâmpagos, A voz do Senhor despede chama de fogo, ela desnuda os bosques. Aqui talvez uma visão de um relâmpago, de um clarão que no meio dos bosques o relâmpago traz, e Davi identificava aquilo como a manifestação da graça de Deus, da glória, do poder de Deus. Davi não diz que Deus está na natureza. Davi também não diz que Deus está limitado a esses fenômenos. O que o texto dá a entender é que esses fenômenos fazem parte, eles reagem ao comando, até porque no versículo 10 o texto diz que Deus é aquele que preside os dilúvios, Deus é aquele que comanda, que governa a natureza. E nós louvamos a Deus. Sim, a voz do Senhor continua a sustentar todas as coisas pela voz, pela palavra de Deus. O mundo e tudo, de todo o universo foi criado pelo poder da sua palavra. O autor de aos Hebreus declara isso, que os antigos obtiveram um bom testemunho, porque acreditaram que tudo que veio a existir, tudo que existe veio do nada, veio do poder da glória do Senhor. Paulo vai dizer aos Colossenses que todas as coisas subsistem, ou seja, continuam a existir, a permanecer por causa da presença de Cristo, por causa da palavra do seu poder. Esta palavra que é poderosa, essa palavra que para Davi, aqui na sua licença poética de fala, ele a compara com o som dos trovões, como o relâmpago, o brilho dos relâmpagos, ele compara como o tremor de terra nos desertos. Esta palavra também traz paz ao coração. Versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo,
O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ao mesmo tempo que a palavra do Senhor é poderosa, é grandiosa, pode ser até assustadora para muitos, como o som do trovão, como o brilho de um relâmpago cortando o céu, como o brilho do relâmpago clareando o bosque, a escuridão das florestas, assim como a palavra do Senhor de fato faz tremer a terra. A palavra do Senhor também nos traz refrigério, a palavra do Senhor nos traz conforto, a palavra do Senhor nos traz descanso, a palavra do Senhor nos traz cura e paz. Que você possa se deleitar ouvindo a palavra do Senhor, ora, numa manifestação de grande estrondo e poder como o trovão, mas também no silêncio dos nossos quartos, nos nossos momentos de devoção. Deus tem falado individual, particularmente com cada um de nós. Havia um falar de Deus nos encontros solenes, há um falar de Deus na meditação, na busca pessoal. Busque ao Senhor e ouça a sua voz. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.